Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai, neste vídeo, focar em alguns casos de análise combinatória um pouco mais exóticos. Nesse caso aqui é da Fundação Getúlio Vargas, né? É de 2018. Então vamos ler. Existe quantidade ilimitada de bolas de 3 cores diferentes, branca, preta e azul, em um depósito, sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. Então a única coisa que muda de uma bola para outra é a cor. O resto é tudo igual. 8 dessas bolas serão colocadas em uma caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com 8 bolas é igual a... Então vamos tentar visualizar o que ele está mandando a gente fazer. Aqui eu tentei representar mais ou menos o que está acontecendo. Aqui eu tenho a quantidade limitada de bolas brancas, de bolas pretas e de bolas azuis. Desse lado e desse lado. A gente vai escolher uma bola para ocupar a primeira posição aqui. Vai escolher uma outra bola para ocupar a segunda posição aqui. Certo? Aí ele diz, quantas caixas diferentes eu posso construir? Entendendo que essa vai ser a construção, vamos supor aqui então que eu tenho a primeira posição para preencher com bolas, segunda posição, terceira posição, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava bola e a oitava posição. Quais eu vou colocar então em cada lugar? Lembrando, essas letras aqui estão representando nada mais do que as bolinhas ali que eu tenho para colocar. Vamos supor aqui então que eu tenha essas posições e eu queira distribuir as bolas em 8 posições diferentes. Tá, como que eu posso fazer isso? Bom, eu posso colocar azul na primeira, ou eu posso colocar preto na primeira, ou eu posso colocar branco na primeira. Para a primeira posição eu tenho 3 possibilidades. Para a segunda posição, de novo eu teria 3 possibilidades. E assim por diante. Como isso é uma construção comum de princípio da multiplicação, você multiplica tudo. Resultado disso aqui, 3 oitavos. Quando você analisa bem, isso aqui é arranjo com repetição, cuja fórmula é essa daqui. Arranjo com repetição de 3 elementos em 8 vagas, que seria simplesmente 3 elevado a 8. Porém, existe um problema com essa consideração. E você precisa pelo menos ter uma certa desconfiança quando você olha para as outras alternativas. Todas as outras aqui, ó, 25, 45, 56, 336. 3 elevado à oitava, isso aqui seria 6.561. Isso aqui você já fala, putz, tá bem fora desses outros, né? A pessoa tem que olhar e fazer, dar uma desconfiada, sabe? Você olha assim, você fala, talvez não seja isso. O que poderia ser? Qual que poderia ter sido o erro aqui com essa abordagem? Então vamos lá. Qual que é o negócio? Vamos supor que eu colocasse todas as bolas azuis, menos a última. Essa daqui fosse preta. Na caixa, todas as bolas vão estar simplesmente dispostas ali dentro. Então vamos lá. Essa possibilidade me geraria essa caixa aqui. Vamos supor agora a seguinte outra opção, onde não a oitava, não a última, mas a penúltima tivesse preta e todas as outras azuis. Qual seria a caixa que resultaria? Concorda que seria essa aqui também? E se eu colocasse, por exemplo, colocasse na sexta, a caixa resultante seria de novo essa. E assim eu continuaria fazendo outras opções em que o preto aparece aqui. 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu poderia também colocar 2 pretas aqui, por exemplo, colocar uma preta na primeira casa. A caixa resultante
teria outra preta. Mas todas as outras situações que eu colocasse uma preta ali, todas essas daqui que eu fiz agora, tem 6 azuis e 2 pretas. Eu poderia também ter, não uma preta, mas não 2 pretas, mas uma preta e uma branca, por exemplo. Aqui eu teria, então, 6 azuis, uma branca e uma preta. Todos os casos aqui, nesse aqui, me gerariam essa caixa aqui. E o que isso indica pra gente? A gente está percebendo que é um caso de arranjo com repetição onde a ordem não importa. A ordem não importa, isso aí já lembra a gente do quê? Da combinação. Mas é uma combinação de um caso não de arranjo, mas de arranjo com repetição. Essa é uma forma mais simples da gente concluir que esse é um caso de combinação com repetição. E combinação com repetição é um caso pouco mais exótico do que os anteriores que a gente viu. Aqui, se fossem 7 azuis e uma preta, a gente teria 8 casos representando uma mesma caixa. Se a gente considerasse, daí depois a gente considerou 6 azuis e 2 pretas, por exemplo, a gente teria 28 casos diferentes de arranjo que me levariam à mesma caixa. Lógico, diferente dessa, mas que seria representada por 6 azuis e 2 pretas. Caso a gente tivesse, então, nesse caso aqui anterior que a gente fez, esse caso aqui, caso a gente tivesse 6 azuis, uma branca e uma preta, a caixa fosse essa, a gente teria 56 casos, permutando-se todas, que me levariam todos esses casos me levariam a uma mesma caixa. E teriam outras possibilidades. E veja que eu não tenho como falar assim, cada uma das possibilidades ali, eu estaria contabilizando ela 8 vezes mais, ou 28 vezes mais, ou 56 vezes mais. Cada uma dá um número diferente. Cada uma eu estaria contabilizando um número diferente de vezes uma mesma caixa. Para considerar a combinação com repetição, ele considera essa caixa como 1, 2, 3, entendeu? 4, 5, 6, 7, 8. E é essa escolha que eu quero. Eu não quero essa daqui. Essa daqui seria o que o arranjo com repetição me daria. O arranjo com repetição consideraria aqui que eu teria 8 aqui, mais 28 aqui, mais 56 aqui, caixas diferentes. Então o arranjo com repetição, nesses 3 casos, estaria me dando 92 caixas diferentes, onde a combinação com repetição me daria apenas 3. Esses 3 casos aqui. Eu não quero essa, quero essa daqui. Certo? Isso aqui é só para deixar bem claro qual que é o caso que a gente está lidando e o que realmente vai ser. Não vai ser arranjo com repetição. A resposta não é letra A. Então o que a gente vai ter que fazer? Calcular a combinação com repetição. A fórmula da combinação com repetição é essa daqui. N e K vão ser os mesmos, seriam os mesmos do arranjo com repetição aqui de cima. Essa foi a construção do problema. Agora é só calcular. Combinação com repetição de N 3 elementos em 8 vagas. E pronto, agora é só aplicar a fórmula. Portanto, minha resposta seria 45 caixas diferentes. Veja que onde antes eu tinha 6.561
Diminuiu drasticamente o número de possibilidades de caixa para 45, letra D. E é assim que resolve esse exercício. Certo, iniciando então o outro exercício, a gente vê que esse aqui também é da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e esse vai ser um caso bem parecido com o anterior. Então vamos lá. Um fundo de investimento disponibiliza números inteiros de cotas. Ixi, já está falando de investimento, já trava uma galera. Disponibiliza números inteiros de cotas aos interessados nessa aplicação financeira. Tá? Então tem uma aplicação financeira aí, né, uma certa para alguma indústria ou qualquer setor, e ele disponibiliza números inteiros dessas cotas. No primeiro dia de negociação desse certo fundo, verifica-se que 5 investidores compraram cotas. Então, isso é importante, é bem importante essa parte aqui. 5 investidores compraram cotas. Então, eu tenho que 5 investidores compraram cotas. Tá? Você vai ver depois que é importante. E que foi vendido um total de 9 cotas. Então, 9 cotas foram vendidas. Em tais condições, o número de maneiras diferentes de alocação dessas 9 cotas entre os 5 investidores é igual a... Então, aqui novamente, a gente teria um caso que a pessoa poderia se confundir e pensar: vamos lá, eu tenho 5 investidores, teria 9 cotas para disponibilizar, correto? Aí para uma das cotas eu teria 5 possibilidades para a primeira. Aí para a segunda, 5 de novo. Para a terceira, 5 de novo. Para a quarta, 5 de novo. Para mais uma cota, tem 5 possibilidades. E para outra cota, tem outras 5. Então, eu vou ter isso aqui se repetindo. Então, afinal de contas, você teria que isso é 5 elevado a 9, que dá um número gigantesco. Nenhum desses números é tão grande assim. Então, essa já é uma abordagem, a abordagem de novo, de arranjo com repetição, que dá num número desse jeito. É a única possibilidade que dá num número assim. A construção de arranjo com repetição não está correta. A gente já percebe isso daí. Por que esse formato não está correto? Tá? Por que não está correto? Exatamente por causa da informação que eu falei aqui, que é importante. 5 investidores compraram cotas. Então, eu tenho que 5 compraram. O que eu estaria considerando como uma possibilidade aqui nesse caso aqui de cima? Estaria considerando que eu poderia escolher A e para uma das cotas, e para outra A de novo, e para as outras todas eu poderia estar escolhendo A. Por que não pode ser isso? Porque ele disse ali que 5 investidores compraram cotas. Então essas 9 cotas aí, 5 investidores compraram. Aqui nesse caso eu teria um único investidor comprando. Esse é um caso que no arranjo com repetição é válido. Mas no caso real, na realidade, não é um caso válido. Logo, se eu uso a fórmula de arranjo com repetição, não chego na contagem correta. Porque o arranjo com repetição considera casos como este. Poderia ser A em todos, B em todos, C em todos, D em todos. Separando aqui os investidores em A, B, C, D e E. Ou, por exemplo, pegar um A e transformar em um B. Ou 2 e transformar em B. Ou, sei lá, 5. Aqui eu teria apenas 2 investidores. Ou, por exemplo, pegar aqui C em 2. Aqui eu teria apenas 3 investidores. Eu tenho que ter 5. O exercício disse que houveram 5 investidores. Então, eu tenho que ter 5. Poderia pegar outra aqui, colocar D. Aqui eu tenho, veja que aqui eu tenho A, B, C e D. Eu tenho 4 investidores. Se eu pegasse e colocasse C, colocasse D, colocasse E, aqui eu já tenho 5 investidores. Isso é importante. O que isso significa? Independente do quanto eles comprarem, cada um precisa comprar pelo menos uma. Isso é uma informação que eu tiro dessa abordagem. Mesmo sendo incorreta, eu poderia tirar essa abordagem. Certo. Vamos tentar organizar, então, esse problema. Em vez de organizar assim, vamos tentar organizar em termos dos investidores. Vamos ver se dá certo. Como é que seria uma organização possível? Quais seriam as complicações? Se seria mais fácil ou mais difícil? Cada um tem que ter comprado pelo menos uma, né? A gente já vê que pelo menos uma já foi para cada um. Certo. Mas, no caso, A poderia ter comprado 2.
No total, eu teria 6 cotas. Ele disse que 9 cotas foram vendidas, não 6. O que significa? Significa que algum outro vai ter que comprar mais, vai ter que ter comprado mais cota, né? Então, por exemplo, C comprou 3, somou 8. E E comprou 2, por exemplo. Aí eu somo 9. Aí somam 9 cotas no total. Veja que E não pode ter comprado 3. Nesse caso aqui, no caso que eu estava, E não poderia ter comprado 3. Porque senão somariam 10 cotas. E ele disse que foram 9 e não 10. E não 8, foram 9. Então aqui eu já teria errado. E teria que ter comprado 2 cotas nesse caso. Você teria aqui os números que resultam em 9 cotas aqui no total, somando. Você poderia ter, por exemplo, aqui 3, 2 aqui e uma aqui. Seria um outro caso. Resultaria em 9 cotas. Seria uma outra possibilidade. Mas você poderia também ter 2 aqui e 2 ali. Ou 2 em qualquer outro, permutando aqui entre os investidores. Aqui eu já tenho um caso de permutação que eu poderia considerar. 2 cotas, 4 investidores compraram 2 cotas, você poderia falar. Eu calcularia isso aqui como permutação com repetição, né, de 5 termos, só que um deles aparece 4 vezes. Então, permutação com repetição de 5, 4. 5 taxa 4. Seria 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Por definição, isso aqui é igual a 5. O outro caso seria, então, tenho um 3, 2 2 e 2 1s. Então aqui seria esse caso. Aqui, então, 3 cotas para um investidor, 2 cotas para 2 investidores, 1 cota para 2 investidores. Então, 2 aparece 2 vezes e 1 aparece 2 vezes. Então, é 2, 2. Isso seria, então, 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Que daria igual a 5 fatorial é 120, dividido por 4 dá 30, né? Dá 30. Tá. Então, ali é outro caso. Aqui eu teria, então, se eu trocasse um desses aqui por 3, né? Eu teria que trocar de novo algum desses aqui por 1. Teria um caso onde seria permutação com repetição de 3 aparece 2 vezes, então 2, e 1 aparece 3 vezes. 3. Que seria igual 120 dividido por 12, que daria 10. Certo? Teria outra possibilidade? Teria, né? Teria a possibilidade de aqui ter 4 e aqui ter 2. Daí ficariam 4 cotas para um, 2 cotas para outro investidor e 1 cota para os outros 3. Seria um caso, então, de permutação com repetição, 5 elementos, um deles aparecendo 3 vezes, que no caso aqui é o 1. Todos os casos em que teve um investidor comprando 4 cotas, outro investidor comprando 2 e os outros todos uma, eu teria contabilizados aqui. Seria 5 fatorial, simplesmente dividido por 3 fatorial. Corta, corta. Fica 5 vezes 4, que dá 20. E o último caso seria eu ter, então, 5 cotas aqui para um investidor e 1 cota para todos os outros. Seria um caso de permutação com repetição de 5 elementos. Taxa, qual que se repete? 1. Se repete 4 vezes, então. Taxa 4. 5 fatorial dividido por 4 fatorial de novo. Que por definição isso é igual a 5. Certo? Aí eu teria como simplesmente obter o resultado somando todos esses casos aqui. Dá 70. Seria a letra B. Teria que fazer desse jeito?
Não, tem um caso mais simples, bem mais fácil. Como eu tinha dito anteriormente, aqui a gente viu que não é um arranjo com repetição, mas é por conta de uma certa situação que não pode ser considerada. Igualmente ao caso do exercício anterior. Eu teria que distribuir A, B, C, D e E aqui entre essas 9 cotas. Porém, onde a ordem não importa. Como assim não importa a ordem? Eu não vou ter a primeira cota, a segunda cota, a terceira cota, quarta cota. Em termos das cotas, a gente consideraria simplesmente como cotas. Não considera a ordem. Então aqui a ordem não importa de novo. Temos aqui então um caso que se relaciona com o arranjo com repetição, mas que a ordem não importa. Temos aqui de novo um caso de combinação com repetição. O que acontece? Se cada um tem que ter pelo menos pegado uma, então A aparece aqui pelo menos uma vez, B aparece aqui pelo menos uma vez, C aparece aqui pelo menos uma vez, independente da ordem. Ele tem que aparecer em algum lugar aqui pelo menos uma vez. D aparece aqui pelo menos uma vez e E aparece aqui pelo menos uma vez. Quantas cotas sobram para eu fazer essas trocas? Apenas 4 cotas realmente para fazer essa contabilização. Todas essas daqui meio que já estão ocupadas. Dá para pensar desse jeito. Teria 5 investidores, A, B, C, D e E, para permutar em 4 posições, em 4 vagas. 4 vagas. Então, seria combinação com repetição de 5 taxa 4. A gente aplica a mesma fórmula do último vídeo, do último exercício. A gente veria que seria então dá 70 aqui também. Veja que foi muito menos conta que precisou fazer. Tratando como combinação com repetição, certo? De novo, letra B. Eu quis fazer desse jeito aqui para mostrar que como que a combinação com repetição se relaciona com a permutação com repetição. Certo, vamos para esse exercício então, que é o caso mais exótico que eu consegui exemplificar aqui, que chega a aparecer em vestibulares. Esse caso é um caso que eu bolei para tratar de um exercício que envolveria outros assuntos. E como eu estou querendo envolver só análise combinatória, eu achei que esse exercício aqui, para aquele exercício eu teria que fazer um outro que envolvesse o mesmo conhecimento. Tá? Então vamos ler aqui. Certo time de futsal, alguns meses antes de um campeonato importante, entra em época de treino intensivo. Um treinador recém-contratado, após alguns dias de análise, percebe que os atletas não reconhecem o padrão de jogo dos colegas. Para resolver essa questão, então vamos tentar imaginar. O cara vai, olha o que está acontecendo com os colegas lá, fala, putz, eles não se conhecem direito, né, pelo jeito. Para resolver essa questão, ele inclui partidas de 2 contra 2 na bateria de treinos diários. Certo? Então ele vai juntar duplas, né, e vai fazer jogos para jogar dupla contra dupla. As duplas nomeadas por ele mesmo passariam a semana inteira jogando umas contra as outras. Então elas vão passar a semana inteira jogando ali contra cada dupla. Ao passar de cada semana, o treinador modificaria as equipes convenientemente, registrando cada integrante. Essa é a parte importante. Ao passar da semana, o treinador modificaria as equipes convenientemente, registrando cada integrante, a fim de que o treinador não repita todas as equipes de uma semana em outra semana. Ou seja, as equipes escolhidas em uma semana não fossem repetidas em outra semana. Tipo, pode até ser que uma ou outra dupla seja igual, mas
Não todas, não podem ser todas iguais. Sabendo que 10 jogadores participariam, responda as perguntas abaixo. Letra A. Determine o número total de semanas que seriam necessárias para que todas as configurações possíveis das duplas pudessem ser alcançadas. Aqui a gente estaria vendo se existe viabilidade de todas as duplas serem alcançadas. A letra B, ele pergunta, no caso do período anterior, ou seja, nesse tempo, se demorasse esse tempo todo aí, por quantas semanas 2 jogadores quaisquer jogariam juntos na mesma dupla? Ou seja, se todas as outras duplas fossem modificadas de todas as maneiras possíveis, eles jogariam, esses 2 jogadores ali, que não teriam sido modificados, jogariam juntos por quanto tempo? Né? Essa que é a pergunta. A gente vai abordar depois. Mas primeiro vamos para a letra A. Vamos tentar visualizar isso. Eu tenho 10 jogadores que estão participando, certo? Esses 10 jogadores eu vou agrupar, certo? Em duplas. Então vai, por exemplo, esse aqui junta com esse. Por exemplo, aí vai esse junta com esse outro aqui. Vamos tentar dar nome para esses jogadores. Eu quero dar um nome para ele. Eu teria o jogador A1, A2, A3, pode pensar que é o número da camiseta, né? A4 e assim por diante. Teria esses 10 jogadores aí. Cada um deles, então, eu teria que associar esse A1, A2, A3, A4, assim, por exemplo. Esse aqui é o, sei lá, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3. Então, associei ali uma identificação para ele. Certo. Eu vou formar uma dupla. Vou formar a dupla A. A dupla A vai ser, por exemplo, o jogador A7 e o jogador A3, por exemplo. Aí que eu tenho que pensar, quantas escolhas eu teria para essa primeira posição? Eu teria 10 possíveis escolhas, né? 10 escolhas possíveis. E para outra opção, como eu já peguei um, para segunda posição eu teria 9 escolhas, né? Aqui eu tenho 9 jogadores que sobraram. Agora eu vou formar a dupla B. Para a dupla B, eu vou escolher então, quantos eu tenho aqui para escolher? Eu tenho então, ali eu tinha 10, né? Tinha 10 para escolher, aqui eu tinha 9 para escolher, aqui eu tenho 8 jogadores para escolher, né? Se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores para escolher. Então eu vou escolher o A10, por exemplo, e o A2. Escolhi. Pronto. Agora eu vou escolher a dupla C. Para a dupla C, eu tenho então 6 escolhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para fazer. 6 escolhas. Né? Aí eu vou escolher, sei lá, o A1. Para a dupla C, eu escolho o A1. E o A4, por exemplo. Escolhi. Pro A4 eu tinha, pro A4 eu tinha 5 possíveis escolhas. Então, 5 possíveis escolhas. Para a dupla D, eu tenho, para essa primeira posição, 4 jogadores para escolher. Posso escolher aqui o A8, por exemplo. Vou escolher o A8 aqui. E eu tenho, então, 3 agora para escolher. 3 jogadores para escolher. Então, vou escolher o A6 para o D. Por fim, para a dupla E, eu tenho A5. Eu tenho 2 jogadores que eu posso escolher para essa posição aqui. Eu vou escolher o A5. E para a última posição eu só tenho o A9 ali, né? Eu só tenho um jogador para escolher. Então aqui a gente já sabe que isso aqui é uma construção digna para o caso do princípio de multiplicação, princípio da multiplicação. O que eu teria que fazer aqui agora? Eu tenho que identificar se isso aqui é um caso de arranjo, é um caso de combinação, né? É um caso de permutação, que caso é esse? Para a primeira dupla A, eu teria 10 jogadores para separar 2 deles, né? Ou seja, 2 vagas. Agora veja, a ordem aqui importa? Então, se eu escolher A7 primeiro e depois A3, eu vou ter uma dupla diferente de se eu escolher A3 primeiro e depois A7? Não, né? Então, aqui a ordem não importa. O que isso significa?
que esse configura um caso de combinação. E é o caso comum, né, de combinação simples, já que a gente já viu que existe, então, combinação com repetição. Agora aqui a gente vai ver quantas seriam as possibilidades para cada uma. Para a dupla A, eu teria, então, combinação de 10 elementos, né, 10 jogadores, em 2 vagas. Combinação. Esse é o caso aqui para a dupla A. Vamos apagar isso aqui. Para a dupla B, sobraram então 8 jogadores, né? Se 2 foram escolhidos aqui na dupla A, então sobrariam 8 jogadores para eu fazer a escolha na dupla B. 8 jogadores em 2 vagas. Certo? Para a dupla C, eu teria então combinação de... Bom, se eu escolher 1, 2, 3, 4, já foram escolhidos, então teria 6 que sobraram aqui, em 2 vagas, né? E assim por diante. Ok, seriam essas as opções que eu teria então. E o que eu faço com isso aqui agora? Para uma mesma escolha na dupla A, eu teria então outras inúmeras escolhas para a dupla B. No caso, esse número aqui. Para a dupla B escolhida, eu teria então outras inúmeras escolhas para a dupla C, no caso, combinação de 6 taxa 2. A escolha da dupla C já feita, eu teria então outras inúmeras possibilidades para a dupla D. No caso é esse aqui. E a mesma coisa para a dupla E. Já feita a escolha da dupla D, eu teria então possibilidades para a dupla E. E aí sim eu chegarei na minha escolha. Então logo o que eu faço? Eu multiplico todos esses números. E aí você pensa, acabou, né? É isso, né? Eu pego e multiplico tudo isso daqui. No entanto, por que não está totalmente correto? Vamos supor que eu fizesse essa mesma escolha aqui de duplas, A7, A3, A10, A2, A1, A4, A8, A6, A5, A9. Mas, em uma ordem diferente. Em vez da dupla A ser o A7, A3, a dupla B eu escolhi no lugar que está a dupla A. E eu tivesse escolhido esses dois aqui no lugar que está a dupla B. Seria uma configuração diferente? Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou tentar representar de outro jeito essas duplas. E eu queria que você tentasse me acompanhar. Aqui eu desenhei. Agora, eu não vou desenhar. Eu vou tirar esse desenho. Eu vou representar a dupla A com isso daqui. A dupla A era A10, A2, né? Eu tinha trocado. Lembre-se que eu tinha trocado com A7, A3. A dupla A era A10, A2. Estou representando eles agora desse jeito. A dupla B aqui era, então, A7, A3, certo? Esse parênteses aí. Da mesma maneira. Estou representando a dupla B. Então agora eu vou para a dupla C. A dupla C, que era A1, A4, vou representar, então, com esse mesmo parênteses. Tá? Dupla D, mesma coisa. E finalmente a última, dupla E, dessa maneira. Ok? Simplesmente uma forma de escrever essas duplas. Outra maneira de escrever. Logo, então, se eu fosse denotar cada uma das duplas, a escolha que eu fiz em cada dupla, para todas elas, listaríamos essas escolhas aí. Então, você concorda comigo que se eu trocar, por exemplo, A10, A2 com A7, A3, eu teria outra escolha de duplas? Eu teria que mudar aqui alguma coisa? Essa é a configuração das duplas. Eu tenho uma outra configuração? Eu tenho, tendo trocado a primeira com a segunda? Ou se não, eu troco a segunda com a terceira? Pergunto de novo. Tenho outra configuração de duplas? Não. O que significa? Se eu contabilizo utilizando esse produto, vem daquela ideia de construção em árvores. Vai fazer várias duplas diferentes. E de cada um vai tirar outras duplas. E de cada um desses galhozinhos vai tirar outras duplas ali também. O que você tem que entender é que eu ainda vou estar tendo que essa, por exemplo, essa escolha aqui desse galho, do outro galho, de repente do outro ali,
vai ser uma mesma escolha que eu teria se eu escolhesse esse aqui, escolhesse esse e escolhesse aquele ali, por exemplo. E vai ser a mesma também que eu teria se eu escolhesse esse galho aqui, e aquele galho ali, e aquele galho ali, e depois outro, sei lá. Essas escolhas seriam uma mesma escolha, por exemplo. Aqui vai dar um numerozão. Esse numerozão vai estar considerando cada uma das escolhas repetidamente. Quantas vezes vai se repetir cada escolha? Se eu escolho A, B, C, D, E, seria a mesma escolha de eu escolher, por exemplo, E, D, C, B, A. Seria a mesma escolha de duplas. Eu preciso, para conseguir uma outra escolha de duplas, eu preciso trocar, por exemplo, esse com esse aqui. Trocar entre eles. Aí eu teria uma outra escolha. Aí eu não teria mais essa dupla A, não teria mais essa dupla B. Seria pouco diferente, mas seria diferente. Entendendo isso, então, o que eu faço agora? Eu considero o número de possibilidades que eu teria dessa mesma escolha aqui. Eu teria várias outras. E eu tenho que enxergar que aqui eu tenho um caso de permutação de A, B, C, D e E. Eu teria que calcular a permutação de 5 elementos, que dá 5 fatorial. Esse é o número que eu repito cada escolha desse valor aqui. Então, o número total de escolhas de duplas, eu teria que dividir por 5 fatorial. Esse número total aí. Por quê? Porque cada uma das escolhas estaria sendo contabilizada 5 fatorial, que dá 120 vezes repetida. Estaria se repetindo 120 vezes entre as escolhas. Então eu teria que dividir esse total de escolhas de duplas que eu tinha encontrado por 5 fatorial. Ou seja, se o total de escolhas de duplas seria esse tanto aqui, que eu calcularia com isso, então eu dividiria tudo isso daqui por 5 fatorial. E aí sim eu teria o número de escolhas de duplas possíveis que não repetiria nenhuma das duplas. Certo? A gente chama essa quantidade de... tem um nome específico, que é um problema que já tem uma análise bem profunda ali por trás. Esse é o problema da partição em pares. Partição em pares. Tem várias maneiras de representar essa partição em pares aqui. Eu vou usar a representação de N de P. Certo? N é o número de partições que eu teria para um conjunto com um certo conjunto com P elementos, tá? N de P. No caso aqui seria N de 10, né? Ok? Que seria igual a isso aqui. Então, calculamos. Chegamos aqui em uma fórmula interessante. Guarde ela. A gente vai usar ela mais para frente. (945) seria a resposta da letra A. Então a gente chegou na conclusão de que para a letra A eu necessitaria de 945 semanas. Então, com certeza, não tem nenhuma viabilidade de fazer isso. No caso do período anterior, no caso disso aqui estar acontecendo, por quantas semanas dois jogadores quaisquer jogariam juntos na mesma dupla? E como é que eu calculo isso? Letra B. Então lá, vamos supor, fixa a dupla A. Fixei a dupla A.
A dupla A eu não vou mais mexer, está fixada. Mantendo-se então a dupla A igual, quantas vezes eu teria que trocar estas daqui? Como é que eu faço isso? Eu quero que passem todas as semanas em que eles joguem juntos. Então tem que passar aqui desse lado todas as possibilidades. Onde eu teria simplesmente a partição em pares de 8 jogadores, de 8 elementos. E assim eu chegaria que isso, utilizando as mesmas regras, eu veria todo aquele mesmo conceito, eu veria que era assim que eu deveria calcular então, certo? Então calculamos. Pronto, cheguei na conclusão de que seriam 105 semanas que cada um jogaria junto. 105 semanas. Certo? E agora, por fim, eu queria tratar sobre uma outra metodologia que seria possível usar para resolver esse problema. Essa ideia de partição em pares já é trabalhada há um certo tempo. Faz um tempo que já se trabalha. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para você dessa fórmula aqui? Essa fórmula? Veja que no caso anterior a gente chegou nela mesma também. Essa fórmula teria até outra maneira de se escrever. Você percebe que é 8 fatorial dividido por 4 fatorial, isso nada mais é do que o arranjo, eu até escrevi ele naquele momento, tem um momento que eu escrevi isso aí. É o arranjo de 8 elementos, taxa 4, certo? O arranjo de 8 elementos, taxa 4. Então, o que eu faria isso? Aí ali, no outro caso ali, eu teria então que isso seria, essa divisão aqui seria o arranjo de 10 elementos, taxa 5. Nesse caso, tá? Nesse caso aqui, eu poderia escrever essa fórmula da seguinte maneira. Concorda? Onde 10 é o número de jogadores, certo? Veja que existe ali na outra a mesma formulação. Arranjo de 8 elementos, taxa 8 sobre 2, ou seja, metade de 8. Dividido por 8 elevado, por 2 elevado a 8 dividido por 2, ou seja, metade de 8. Certo? Ok. Agora, perceba, mantenha essa fórmula aqui, essa formulaçãozinha aqui em mente, que a gente acabou de chegar. Agora eu queria que a gente visse esse produto aqui. Porque existe uma outra formulação ainda mais fácil, ainda mais reduzida. Veja que eu tenho 7 vezes 3 vezes 5 vezes 1 ali, né? Eu poderia reorganizar estes termos aqui. E aqui eu estou multiplicando todos os números ímpares em sequência. Ali, no caso anterior, a coisa era parecida. Certo? Aprenda o seguinte, essa é uma das aplicações do chamado duplo fatorial, tá? E o que é o duplo fatorial? O duplo fatorial, no fatorial normal, a gente vai diminuindo de 1 em 1. No duplo fatorial, a gente diminui de 2 em 2. E a gente vai até... Costuma-se definir pares como sendo uma coisa e ímpares como sendo outra coisa. No caso dos ímpares, a gente vai até 1. No caso dos pares, a gente iria até 2, mas eu não gosto dessa definição porque ela não tem muita aplicação fora, não. Coisa dos pares. No caso dos ímpares, tem. Tá? Isso significa que 9, que isso daqui pode ser escrito como 9 duplo fatorial. No caso anterior, a gente viu aparecendo esse aqui, a gente poderia escrever isso como 7 duplo fatorial. E isso significa que 9 duplo fatorial é simplesmente 9
vezes 7 duplo fatorial, que é uma propriedade bem comum de se aparecer em fatoriais. E o que isso significa? Significa que sempre que você quer pegar um conjunto e você quer agrupar em pares para P elementos, por exemplo, isso aqui seria uma forma. Uma outra forma seria esse com esse, 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 aquele ali com aquele outro, esse outro com esse outro ali. Seria outra forma, tá? Essa seria uma forma e eu teria outras maneiras de agrupar. Até um certo N. O número N de maneiras, de P elementos. Eu teria N de P maneiras diferentes de agrupar em pares. Então, isso daqui é igual, você pode dizer que isso simplesmente é igual a P menos 1 duplo fatorial. É o número de permutações, de partições, possíveis partições em pares de um certo conjunto, dado que ele tem um número par de números. Então, para isso aqui você já sabe que é para, vamos escrever aqui também, para todo P pertencente aos naturais, tá? Tem que ser pertencente aos naturais e tal que P é número par, senão não dá. Essa é a condição de existência aí dessa, é a condição de aplicação. Tem que ser satisfeito. Se não for um número par, então essa condição aí, essa fórmula aí não se aplica, tá? Com isso daqui você consegue construir a tabela para qualquer número par dentro dos naturais, você teria, então, essa construçãozinha, essa tabela, tá? Isso aqui daria, então, 3, aqui a primeira aqui seria, então, uma tabela, a sua tabela que você formaria seria 1, 3, aqui 5 vezes 3 vezes 1 dá 15, no próximo dá 105, e em seguida você tem 945, tá? E assim por diante, você vai construindo essa tabela. A gente poderia então concluir que, a partir dessa fórmula, a gente conclui que N é o arranjo de P, taxa metade de P, dividido por 2 elevado à metade de P. N também pode ser P menos 1 duplo fatorial, que é uma fórmula mais fácil, né? Fica mais fácil de enxergar. Outra coisa que você poderia chegar é uma fórmula para o próprio duplo fatorial, tá? Beleza? Fico por aqui então, esse foi o exercício. Espero ter abrido a mente de vocês para algumas coisas aí. E nos vemos então nos próximos vídeos.